Então vamos dar sequência, vamos começar a fazer, né, colocar dados na tabela, já que nós só fizemos ali a tabelinha, vamos começar a colocar dados nela. O nome dela aqui, ó, do arquivo que eu vou usar vai ser dados.php, e nele eu vou apagar toda a estrutura em HTML e abrir né, aqui um bloco PHP para a gente poder trabalhar. A última vez que eu vou mostrar os parâmetros de banco de dados, né, das conexões, vai ser essa. Então, quem ainda não decorou, não pegou, presta atenção para decorar direitinho ali. Aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar a conexão com o banco de dados. Então, conexão, aí eu começo aqui, eu puxo a MySQL Connect. Então, é ela que faz o parâmetro aí, né, de conexão com o banco de dados. Aí o que eu tenho que passar, né, desse banco de dados? Aonde ele está, que é o local dele, que está no servidor, que é o localhost. O administrador dele é a senha. O administrador é root e a senha é vertrigo. Então, para acessar, né, o painel de PHP MyAdmin lá, eu tenho que utilizar essa senha e esse usuário ali. Depois eu tenho que mandar ele conectar com o meu banco de dados. Aí eu uso outra variável que eu dei o nome para ela nas outras aulas de BD. BD, quem não quiser copiar isso, pega de um outro bloco lá, né? Só copia e cola, mas presta atenção ali. O parâmetro é select, MySQL select DB. Então, ele vai fazer uma conexão com o banco de dados. Qual banco de dados? Aí eu coloco o nome do banco de dados que eu dei, que foi nesse primeiro aqui, ó, nesse cria base aqui, que foi curso PHP underline, coloquei meu nome lá. E depois aqui, ó, eu passo, né, a variável que está com os dados dele, que é a variável conexão que recebeu ali o administrador e tudo lá. Então, coloco aqui, né, o cifrão, porque é uma variável, e coloco ali o nome dela, que é conexão. Beleza. Deixa eu fechar aqui os parênteses, pronto. Então, depois que eu já passei qual que é o banco de dados, fiz a conexão com o banco de dados, eu vou começar a colocar, né, as informações aí na minha SQL. Então, vou criar uma variável SQL e vou mandar as informações para lá, embora eu vou colocar elas daqui a pouco. O que mais que nós precisamos? Eu preciso de fechar e de dar um retorno, né, para mandar essas informações para minha MySQL, lá para o meu banco de dados. Então, vou colocar o retorno aqui. Ainda vamos colocar as informações aqui, ó. Então, já nós vamos preencher aquela tabela com os dados, que é o que nós vamos fazer nessa aula. Então, retorno, aí eu coloco aqui para quem que vai ser, né, para minha MySQL, parâmetro carry. E passo aqui como parâmetro para ele as variáveis do SQL e a variável da conexão. Isso também nós fizemos no outro. Conexão. Epa, difícil. Pronto. O que mais que eu tenho que passar? Nada, eu só tenho que fechar, né, a minha SQL. Então, MySQL close. Nós usamos também nas outras. Para ele fechar o que? A minha conexão. Prontinho. Então, dentro aqui, ó, é onde nós vamos colocar os dados, né, referente à tabela que nós criamos. Então, ali nós vamos preencher. Como que eu vou passar informações para dentro da minha tabela? Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu separar isso aqui, porque fica mais fácil de vocês entenderem isso aqui. Aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar lá insert, né, vamos inserir informação, né, aqui into de para, né, para a tabela. Qual tabela que é? A nossa tabela chama, não sei o nome da tabela mais. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, tools, né, nas ferramentas, vou abrir meu PHP MyAdmin, ele vai pedir o usuário e a senha. Eu vou colocar lá então o usuário e a senha dele aqui, ó. Vamos ver. Já até tá, né, porque eu mandei memorizar. O usuário é root, a senha vertrigo. É a mesma que nós colocamos, passamos lá para a base de dados ali, para o banco de dados. Ele vai acessar e eu vou entrar aqui, ó, no meu banco de dados, curso PHP Hugo. Dentro do meu banco de dados, né, que é a nossa database, a base de dados, eu tenho aqui uma tabela. Criar nova tabela no banco de dados. Nenhuma tabela no banco de dados, mas nós fizemos. Deixa eu olhar aqui o que aconteceu com a nossa tabela. Então vamos lá, depois de revisar algumas coisinhas, a minha tabela apareceu. E quais coisinhas são essas aqui? Primeira coisa, erro aqui, né, de sintaxe do parâmetro. Eu esqueci de abrir um parênteses aqui, né, e aqui nós não separamos esses recursos por vírgulas, tá joia? Ele não apresentou nenhum erro, isso dificulta aí. Então a gente tem que olhar bastante e tal, porque ele não vai apresentar erro, mesmo faltando isso devido a essas aspas. Então ele não entende como
o parâmetro PHP ele não mostra nenhuma mensagem de erro, embora ele tenha que ficar a criação da SQL entre aspas. Só que beleza, até aqui nós criamos a tabela, mas em momento algum eu pedi para executar essa tabela. Então esse foi meu erro. Então aqui embaixo eu vou pedir para ele fazer execução. Então eu vou criar uma variável, isso nós até fizemos já na outra, chamada retorno. Opa! Ela que vai executar para mim a minha SQL. Qual parâmetro para executar? MySQL carry. A mesma coisa que nós usamos para criar o banco de dados. Agora eu tenho que criar a tabela. Como parâmetros para ela aqui, eu passo as minhas duas variáveis. A variável SQL, que está com a tabela criada. Então ele vai jogar ela onde? Para o meu banco de dados. E eu passo o que? A conexão, senão ele não consegue conectar com ele. Então se eu não fizer isso aqui, ó, se não existir essa linha, nada vai funcionar. Vou dar um Ctrl S. Beleza, prontinho, vou dar um F12 e ele não vai dar erro nenhum. Então ele vai publicar para mim lá e está funcionando ela, né, já vai aparecer para vocês a tabela aí. Na próxima aula a gente dá sequência, o nome da tabela eu vou mostrar para vocês que é usuários.